e chegamos à parte 2 da nossa minissérie sobre zebras dos campeonatos nacionais da América do Sul. Para quem não viu a parte 1, a gente já comentou sobre 4 zebraças da América do Sul. Falamos sobre uma zebraça do campeonato argentino, uma do campeonato chileno, uma do campeonato colombiano, uma do campeonato boliviano. O critério é assim, a gente pega um time que foi campeão só uma vez da primeira divisão do seu país e conta mais a história desse título, dessa campanha, conta um pouco da história do time. Nessa parte 2 a gente vai falar dos outros 5 países da Conmebol, sem ser o Brasil, né? Afinal, zebra de campeonato brasileiro a gente fala toda hora aqui no canal, mas vamos falar então de uma grande zebra da história dos campeonatos equatoriano, paraguaio, peruano, uruguaio e venezuelano. Vamos contar essas histórias depois da vinheta. Antes de começar, só deixo um recado, a gente vai falar aqui sobre diferentes campeonatos nacionais da América do Sul, e se você quer acompanhar campeonatos do mundo inteiro, campeonatos do Brasil, da primeira divisão, das outras divisões, e isso para o mundo inteiro, nada como baixar o aplicativo OneFootball, que tem o link aqui na descrição do vídeo, é o nosso parceiro, a OneFootball. Esse aplicativo você baixa e aí você pode customizar, você pode colocar o campeonato, os campeonatos que você quer acompanhar, os times que você quer ter notícias, os jogadores que você quer receber sempre notícias, ou então você pode nem customizar e só entrar no aplicativo e ver todos os jogos que estão rolando, as agendas dos próximos jogos, você pode acompanhar em tempo real essas partidas, receber notícias de times e campeonatos do mundo inteiro, também ver vídeos, né, vídeos bem bacanas de lances de futebol do mundo inteiro. Vale a pena, quem gosta de futebol tem que ter o aplicativo OneFootball no celular, baixa aí, tá o link na descrição. Everest, campeão do campeonato equatoriano de 1962. Olha só que ironia, apesar de se chamar Everest, esse time não é de uma região montanhosa do Equador, pelo contrário, o Everest foi fundado em 1931 em Guayaquil, que é uma cidade praticamente ao nível do mar, uma cidade sem altitude. E já que entramos nesse assunto de Everest, Equador, altitude, deixa eu fazer um rápido parênteses geográfico que de vez em quando eu gosto de misturar aqui. Todo mundo sabe, né, que o Everest é considerado a montanha mais alta do mundo. O Everest no Himalaia, localizado no Nepal, na fronteira com a China. Mas o que pouquíssima gente sabe é que, dependendo do critério, a gente pode dizer que o topo da Terra, né, o teto da Terra, o cume da Terra, como você quiser chamar, fica na verdade no Equador. A gente tem um vulcão no Equador que chama Chimboraço, e se a gente calcular a distância, né, do cume do Chimboraço até o centro da Terra, o Chimboraço é maior do que o Everest. Isso acontece porque tem algumas regiões que o planeta é mais achatado em relação ao centro da Terra. Então, na verdade, o Everest, se a gente considerar a partir do nível do mar, aí sim, como a gente sempre aprendeu na escola, o Everest é a maior montanha do mundo. Mas, se a gente fizer aí esse cálculo do topo da montanha até o centro da Terra, o Chimboraço no Equador, que é a montanha mais alta do mundo, é um vulcão na verdade. Mas vamos falar de futebol. O Everest é um dos times mais antigos do Equador e nos anos 40 e 50 era uma das grandes forças da província de Guayas, dos campeonatos locais na província de Guayas, onde está localizado Guayaquil. Nesse período, o time revelou o atacante Alberto Spencer, que é provavelmente o maior jogador equatoriano de todos os tempos. O Spencer jogou no Everest de 53 a 59 e depois foi para o Peñarol, onde ele se tornou uma lenda. Ele tinha o apelido de cabeça mágica por fazer muitos gols de cabeça, mas não era só de cabeça que ele fazia gol. O Spencer fazia gol de tudo que é jeito. Ele foi a grande estrela do Peñarol na conquista de 3 títulos da Libertadores. É até hoje o maior artilheiro da história da Libertadores e não à toa dá nome a um estádio em Guayaquil. Afinal, depois ele foi revelado pelo Everest e depois, no fim da carreira, jogou também no Barcelona de Guayaquil. Ter revelado o Alberto Spencer já eterniza o nome do Everest na história do futebol equatoriano, mas no ano que o time conseguiu a sua maior conquista, que foi ser campeão equatoriano, o Spencer não estava mais lá, ele saiu em 59 e o time foi ser campeão equatoriano em 1962, ano que foi disputada a 4ª edição do Campeonato Equatoriano, que naquela edição teve 8 times participantes, 4 times da região de Quito e 4 times da província de Guayas, da região de Guayaquil. O regulamento previa que os times não enfrentassem times da mesma região, então os times de Guayaquil jogavam só partidas contra os times de Quito e vice-versa, logicamente. E vocês podem ver aí na classificação
como os times de Guayaquil foram muito melhores, né? Ficaram com as 4 primeiras colocações. O campeão deveria ser o time com mais pontos, mas aí Barcelona e Everest terminaram empatados em número de pontos e foi necessária a disputa de um jogo extra, na qual o Everest tinha vantagem do empate por ter tido o melhor saldo de gols no torneio normal, e aí bastou o empate de 1-1 do Everest com seu rival Barcelona de Guayaquil para o time se sagrar campeão equatoriano de 1962. Com o título, o Everest jogou a Libertadores de 1963, do ano seguinte, até hoje a única Libertadores que o time disputou, e o time entrou para a história da Libertadores, mas de um jeito ruim. Essa participação se limitou apenas a 2 jogos, um confronto contra o Peñarol, justamente o Peñarol do Albert Spencer, e aí o Peñarol não deu chance para o Everest, ganhou de 5-0 em Guayaquil e de 9-1 em Montevidéu. O placar agregado de 14-1 é até hoje o maior da história da Libertadores. Nesse jogo, que foi 9-1, o Albert Spencer fez 5 gols contra o seu ex-clube. Mas pelo menos teve esse encontro, né, do Spencer contra o time que o revelou. E depois disso, o Everest nunca mais chegou a ficar sequer entre os 3 primeiros do campeonato equatoriano, foi rebaixado em 1983 e desde então é um time de segundo escalão do futebol equatoriano, mas até hoje vive da fama de ter revelado Alberto Spencer. Tem o apelido de Lacuna de Spencer, que Lacuna quer dizer o berço, né? O berço do Alberto Spencer, desse grande craque equatoriano, que quando se encontrou com seu time na Libertadores, fez 5 gols no time lá, não teve piedade, mas tá aí, né? Um time que já foi campeão equatoriano uma vez, de muita tradição no Equador, o Everest. Presidente Hayes, campeão do Campeonato Paraguaio em 1952. Na parte 1 do vídeo eu falei sobre o O'Higgins do Chile, que traz o nome do Bernardo O'Higgins, uma figura histórica, e agora tem mais um time que tem nome de uma figura histórica, mas no caso não é uma figura sul-americana. O presidente Hayes tem esse nome por causa do Rutherford Hayes, que escreve Hayes, né? Que foi presidente dos Estados Unidos de 1877 a 1881, mas que se tornou um herói no Paraguai por favorecer o Paraguai ao ajudar nas negociações territoriais depois da Guerra do Paraguai, na definição da fronteira entre Paraguai e Argentina, e por isso o presidente americano Rutherford Hayes é muito celebrado no Paraguai. Tem inclusive um departamento do Paraguai que tem o nome de Presidente Hayes, e a capital é a Vila Hayes, ou Hayes, a capital do departamento. Mas o time não é do departamento, o time é de Assunção, o time que tem o nome Presidente Hayes, ou Hayes, vou falar Hayes aqui. O time é de Assunção, do bairro de Tacumbu, e foi fundado em 1907 para homenagear diretamente o presidente Hayes. Inclusive, é uma explícita homenagem aos Estados Unidos, né? O símbolo, as cores do time, o uniforme, o símbolo é tudo inspirado na bandeira americana e leva esse nome homenageando um ex-presidente americano. O presidente Hayes teve a sua primeira grande campanha no Campeonato Paraguaio em 1945, quando ficou na 3ª colocação, mas foi sagrar mesmo campeão em 1952, quando teve como vice o Sol de América, que terminou empatado em pontos com o Libertad. Mas esse título foi uma glória efêmera. No ano seguinte, o presidente Hayes foi 4º colocado do campeonato, mas depois nunca mais fez campanhas de destaque, sempre foi um time de segundo escalão do futebol paraguaio. Nos anos 50 ainda revelou o zagueiro Néstor Benítez, que depois iria para o Olímpia e se tornaria um dos maiores ídolos da história do Olímpia, né? Foi um dos precursores na grande escola paraguaia de zagueiros, o Néstor Benítez, lá nos anos 60, 70, mas o presidente Hayes mesmo, como clube, sempre foi muito mal, foi se tornando cada vez menor no cenário paraguaio, chegou a passar inclusive pela 4ª divisão, hoje é um time das divisões inferiores do Paraguai. Juan Aurich, campeão do campeonato peruano em 2011. Mais um time com nome de gente, vamos contar quem foi o Juan Aurich. O clube Juan Aurich foi fundado originalmente, né, depois a gente vai mostrar que o time teve algumas mudanças, foi fundado em 1922 na cidade de Chiclayo, no norte do Peru, por trabalhadores da fazenda Batán Grande, que tinha como proprietário o fazendeiro Juan Aurich Pastor, e o Juan Aurich Pastor até hoje é nome de muitas coisas
na cidade de Chiclayo. Olha aí a fachada do colégio Juan Aurich Pastor. O time começou disputando apenas torneios regionais no norte do Peru e depois, ao longo dos anos, começou a disputar também jogos nacionais contra times de outras regiões. Em 1953 aconteceu uma tragédia que marcou para sempre a história do Juan Aurich. Naquele ano, voltando de um jogo em Trujillo, o ônibus que levava a delegação do time colidiu com um trem ao cruzar uma linha férrea. Nesse acidente morreram mais de 20 pessoas, sendo 12 jogadores, e entre eles estava o Alejandro Patrulheiro González, que é um jogador histórico do futebol peruano, né? Um jogador muito conhecido no país naquela época. Na época, quando aconteceu o acidente do seu falecimento, ele era jogador e treinador. Depois desse terrível acidente, o Juan Aurich se afastou do futebol profissional por um período, depois retornou e nos anos 60 teve um período áureo, chegou a disputar a primeira divisão peruana, chegou a ser vice-campeão peruano e chegou inclusive a disputar a Libertadores de 69, mas foi um brilhareco, porque depois o time voltou para as divisões mais baixas do futebol peruano, onde seguiu na maior parte da sua história, e em 1991, então já avançando várias décadas, o Juan Aurich original se fundiu com o Deportivo Canhanha, o time de uma cidade vizinha, e aí foi fundado o Deportivo Aurich Canhanha, que existiu até 1996 e nesse período venceu a Copa Peru, que equivalia a uma espécie de segunda divisão do Campeonato Peruano. O Deportivo Aurich Canhanha acabou em 96 e o time foi refundado de novo, só com o nome de Juan Aurich, e já foi campeão da Copa Peru novamente em 97, subiu para a primeira divisão, jogou a primeira divisão entre 98 e 2002 e aí foi rebaixado, e com o rebaixamento ficou inativo de novo e é considerado que houve mais uma refundação em 2004, quando o clube foi refundado com o nome de Juan Aurich de la Vitória e depois só Juan Aurich. E aí voltou a disputar a primeira divisão do peruano em 2008 e nesse ano de 2008 o time quase caiu, se salvou disputando um playoff contra o rebaixamento contra o Atlético Mineiro de Matucana, que é um time que tem alguma leve inspiração aí do nosso galo doido do Atlético Mineiro brasileiro. Olha o símbolo do Atlético Mineiro de Matucana. Mas aí, aos poucos, o time foi melhorando suas campanhas na primeira divisão do Campeonato Peruano. Em 2009, o time fez uma boa campanha e conseguiu vaga para a Libertadores de 2010. E em 2011, enfim, veio o primeiro e até hoje o único título peruano do Juan Aurich, que veio após emocionantes finais contra o Aliança Lima. No jogo de ida em Chiclayo, o Aliança Lima ganhou de 2-1 fora de casa. Aí o Juan Aurich devolveu, ganhou por 1-0 em Lima e forçou a disputa de um jogo extra que terminou empatado em 0-0. E aí o título só foi decidido nos pênaltis com vitória do Juan Aurich. A grande estrela desse título do Juan Aurich foi o atacante panamenho Luiz Terrada, que integrou a seleção do Panamá na disputa da Copa do Mundo de 2018. E desde então o Juan Aurich teve aí outros momentos de brilho, foi vice-campeão peruano em 2014, disputou mais 2 vezes a Libertadores, até que foi rebaixado em 2017. Progresso, campeão do Campeonato Uruguaio de 1989. O Campeonato Uruguaio é o menos equilibrado da América do Sul, ao menos na distribuição dos títulos. Juntos, o Nacional e o Peñarol ganharam 97 das 116 edições de campeonato uruguaio disputadas até aqui. Olha aí a distribuição dos títulos. Levando em conta essa grande disparidade do Nacional e do Peñarol para o resto, foi incrível o que aconteceu na virada dos anos 80 para os anos 90, que coincidiu com 88, que foi quando o Nacional foi campeão da Libertadores e campeão mundial, que foram os últimos títulos relevantes de clubes do futebol uruguaio. Pois nesse período de 87 a 91, então 88 ali no meio, ocorreram 5 edições do Campeonato Uruguaio, vencido por outros clubes que não a dupla Nacional e Peñarol. Olha aí os campeões desse período. Durante esse ato bem peculiar da história do Campeonato Uruguaio, 5 anos de jejum da dupla Nacional e Peñarol, 2 times aproveitaram para conquistar os seus únicos títulos uruguaios de primeira divisão até hoje, o Progresso e o Bela Vista. A gente vai contar aqui a história do Progresso, que tem muito mais coisa para falar. O Progresso foi fundado em 1917 por integrantes de um sindicato de cortadores de pedra de Montevidéu, e a história conta que vários dos fundadores do time eram ligados ao movimento anarquista, eram militantes do anarquismo.
A origem do nome Progresso é muito aceito que tem a ver com a Calle Progresso, né, uma rua de Montevidéu, que ali então, era próxima de onde fundaram o time, e então eles teriam pegado o nome da rua. Mas também há quem diga que Progresso tem aí uma ideologia por trás também, que fosse lema da militância de alguns dos fundadores, eles quiseram dar o nome de Progresso por causa disso também. O time surgiu com as cores branca e preta, surgiu como um time alvinegro, mas depois dos anos 20 também começou a jogar, né, e aí adotou de vez, com as cores vermelha e amarela, em referência às cores da bandeira da Catalunha, porque também alguns integrantes do Progresso eram ligados à Catalunha e simpatizantes, portanto, da independência catalã da Espanha. Nas primeiras 6 décadas da sua história, o Progresso não teve feitos relevantes, era um time que se alternava aí da primeira, segunda divisão, as divisões mais baixas do campeonato uruguaio, nunca teve grandes feitos na primeira divisão. Isso começou a mudar lá para o final da década de 70, quando o time estava no fundo do poço, estava na terceira divisão, e aí um médico, torcedor fanático do time chamado Tabaré Vázquez, assumiu a presidência do Progresso e ele seria presidente do Progresso por 10 anos, os 10 anos mais vitoriosos da história do time. O Tabaré pegou então o Progresso na terceira divisão e levou para a primeira. O time conseguiu se classificar para a Libertadores de 87, a primeira Libertadores da sua história, por meio de um torneio classificatório, e em 89 fez ainda mais história, conseguiu se sagrar campeão uruguaio da primeira divisão, com uma vantagem de 5 pontos para o vice-campeão nacional. Com o título uruguaio, o Progresso disputou a segunda Libertadores da sua história, jogou a Libertadores de 1990, foi até as oitavas de final, foi eliminado pelo Barcelona de Guayaquil, e desde então o time não conseguiu mais repetir nenhuma campanha de tanto destaque, voltou ao seu posto histórico, né, no futebol uruguaio, um time que joga as divisões inferiores, de vez em quando aparece na primeira divisão, inclusive chegou a ficar inativo entre 2010 e 2011 por causa de dívidas. Mas o mesmo não se pode dizer sobre o Tabaré Vázquez, o presidente que levou o time ao título uruguaio. O Tabaré Vázquez saiu da presidência do Progresso em 1989 e em 1990 foi eleito prefeito de Montevidéu, a capital do Uruguai. E depois o Tabaré teve voos ainda mais altos. Assim como o Progresso conseguiu quebrar a hegemonia entre Nacional e Peñarol no campeonato uruguaio, em 2005 o Tabaré, pelo seu partido, a Frente Ampla, conseguiu quebrar uma hegemonia histórica de 2 partidos na política uruguaia, o Colorado e o Nacional. Em 2005, pela Frente Ampla, o Tabaré Vázquez se elegeu presidente do Uruguai e depois ele passou o cargo para o seu sucessor, o Pepe Mujica, do mesmo partido, e depois, por mais um mandato, em 2015, o Tabaré voltou a ser presidente do Uruguai, deixou de ser presidente, agora deixou o cargo agora no início de 2020. E mesmo se tornando um dos políticos mais importantes do Uruguai, prefeito de Montevidéu, depois presidente do Uruguai, o Tabaré Vázquez nunca deixou de frequentar os Jogos do Progresso, nunca deixou de seguir o clube, de declarar muito amor pelo clube. Inclusive, em 2017, ele foi um dos torcedores que estavam lá e celebraram o acesso do Progresso de volta à primeira divisão do Campeonato Uruguaio. Minervém, campeão do Campeonato Venezuelano da temporada 95-96. Foi difícil escolher qual time representaria a Venezuela nessa nossa lista de grandes zebras da América do Sul. O campeonato venezuelano, até esse momento que o vídeo é gravado, já teve 96 edições e 35 campeões diferentes, sendo que 16 times ganharam o torneio apenas uma vez. E boa parte desses times já inativos. Então a gente poderia escolher 16 times que entrariam no critério que a gente está usando aqui de times que ganharam só uma vez a primeira divisão de seus países. Desses 16 times, a gente escolheu o Minervém, que foi um time bastante conhecido nos anos 90, quando fez uma das melhores campanhas da Venezuela na história da Libertadores, chegou às quartas de final da edição de 1994, numa época em que tinha o apelido de Expresso Azul. Minervém é o nome de uma das principais empresas da Venezuela, uma estatal de mineração, e o time foi fundado em 1985 na cidade de El Callao, no estado de Bolívar, mas mandava os seus jogos em Puerto Ordaz. Nessa histórica Libertadores de 94, quando o Minervém fez uma das melhores campanhas da Venezuela na história da Libertadores, chegou às quartas de final. Na primeira fase, o time se classificou em um grupo que tinha times da Bolívia e da Venezuela. Depois eliminou o Emelec
nas oitavas de final e aí parou nas quartas quando enfrentou o futuro campeão Vélez Sarsfield da Argentina, mas não vendeu tão fácil assim a vaga não. Foi um empate de 0-0 na Venezuela e aí o Minervém no jogo de volta perdeu por 2-0 em Buenos Aires. O Minervém jogou outras 3 edições de Copa Libertadores, em 93, 96 e 97. E numa época em que a Libertadores tinha grupos de 4 na primeira fase que passavam 3 times para a fase seguinte, o clube sempre conseguiu se classificar para as oitavas de final. E aí caía nas oitavas de final, geralmente com um jogo equilibrado na Venezuela, mas levando uma grande goleada fora de casa. Em 93 foi eliminado pelo Flamengo, perdendo de 8-2 no jogo fora de casa. Em 96 foi eliminado também nas oitavas de final pelo América de Cali, perdendo de 4-1 na Colômbia. E em 97 foi eliminado pelo Bolívar, levando uma goleada de 7-0 na altitude de La Paz. E na época o Minervém também disputava a Copa Comebol e fez história. Em 94 conseguiu eliminar o Botafogo, que era o atual campeão da Comebol, tinha sido campeão de 93. Em 94 nas oitavas de final a gente teve empate de 1-1 em Puerto Ordaz e de 0-0 no Caio Martins, no Rio de Janeiro. E aí nos pênaltis o Minervém avançou para a fase seguinte, quando enfrentou o Corinthians e acabou eliminado, levando 2 goleadas de 5-2 e 6-0. Se a gente considerar o desempenho e a fama internacional, a gente pode dizer sem dúvidas que o Minervém foi o grande time venezuelano dos anos 90, jogou 4 vezes a Libertadores, ficou muito conhecido pelas goleadas memoráveis que sofreu. Nessas 4 edições levou 80 gols, mas também nessas 4 edições sempre passou da primeira fase, né? 3 vezes caiu nas oitavas de final e uma vez caiu nas quartas de final. Agora, em âmbito local, o time não era tão vitorioso assim, geralmente conseguia essas vagas para os torneios continentais como vice-campeão venezuelano, porque campeão mesmo só foi na temporada 95-96, tendo como vice o Mineiros de Guaiana, que é o rival, né? Um time da mesma região ali do Minervém, então os dois times faziam o Clássico do Sul naquela época. E vale deixar a observação que é bem difícil encontrar dados na internet sobre os campeonatos venezuelanos do passado, dessa época dos anos 90, e aí a gente encontra até informações contraditórias dependendo de cada fonte, né? Coisas meio imprecisas. Existem algumas fontes que dizem que o Minervém também foi campeão venezuelano em 92, 93, mas a gente considera que as fontes mais confiáveis, como por exemplo a RSSF, indicam que o campeão de 92 e 93 foi o Marítimo e que o Minervém foi vice. Então a gente entende aí pelas fontes que a gente achou mais confiáveis que o Minervém foi campeão venezuelano de primeira divisão só uma vez, em 95, 96. Agora de lá pra cá a gente sabe o que aconteceu com o time acabou decaindo muito. Em 2004 ele foi substituído pelo Clube Deportivo Ibero-Americano, para depois em 2007, esse time não caiu nas graças da torcida, né? Em 2007 o nome Minervém voltou, virou Minervém Bolívar e depois se tornou só Minervém e agora tenta voltar aos dias de glória dos anos 90. Mas está um time que não tem muito sucesso na Venezuela. E é isso, aqui a gente encerra a parte 2 da nossa lista. A gente falou então de uma grande zebra de cada campeonato nacional da América do Sul. Com certeza a gente poderia ter contado outras histórias também, né? Foi uma escolha difícil de fazer em muitos casos. Por exemplo, o Palestino aqui que eu estou vestindo a camisa foi campeão 2 vezes do campeonato chileno, não entraria no critério, mas entre os times que ganharam só um título a gente poderia ter escolhido outros. A gente escolheu esses daí pensando nas melhores histórias, mas queremos que vocês compartilhem aí histórias desses times que a gente falou nas nossas listas e de outras zebras da América do Sul também. Vamos falar mais de futebol sul-americano aqui e sempre interage com a gente, fala o que achou no vídeo, deixa um joinha que ajuda bastante a gente. Quem ainda não segue o canal, começa a seguir a gente, ativa o sininho para receber as notificações e segue a gente nas redes sociais, no Instagram, no Twitter, no Facebook, que a gente está sempre postando coisas de futebol alternativo, sem falar do nosso site, ultimadivisão.com.br, que é sempre atualizado com textos sobre futebol alternativo. Então é isso, gente, um forte abraço, até a próxima!